Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito político, assim, fascinante e um pouco etéreo, talvez, a maioria silenciosa. Olá, sim, é um termo que carrega um peso enorme, né? Mas ao mesmo tempo é muito elusivo. Exato. A gente separou um material bem interessante aqui que traça a história disso, a psicologia por trás e como essa ideia aparece em movimentos políticos mais recentes. Uhum. Nossa missão aqui é tentar entender essa ideia, que é poderosa, né? Mesmo sendo meio invisível, parece ter muita força. Vamos tentar desvendar isso. Vamos lá. E o fascinante que o material explora bem é que a força dela parece vir justamente daí, desse silêncio, dessa suposta invisibilidade. Como assim? Bem, permite que ela seja invocada, sabe? Como uma fonte de legitimidade popular, quase mística, como você diz, e difícil de contestar, né? Ah, entendi. Tipo, se ninguém tá falando, como você vai dizer que não concordam? Exatamente. Funciona como um dispositivo retórico muito poderoso. Especialmente, claro, em momentos de polarização política intensa. Faz sentido. E a origem moderna disso, pelo menos o uso mais famoso, leva a gente direto pro Richard Nixon, né? Sim, final dos anos 60, início dos 70, os Estados Unidos estavam completamente divididos por causa da Guerra do Vietnã. Tinha muito protesto, né? Uma coisa bem visível, barulhenta. Muito. E aí o Nixon, confrontado com essa oposição vocal, digamos assim, ele faz aquele apelo famoso. A grande maioria silenciosa. Exato. Ele se dirige aos americanos que ele descreve como patriotas, trabalhadores. E o ponto-chave: os que não estavam nas ruas protestando. Foi uma sacada, né? Do ponto de vista retônico, pelo menos. Uma sacada brilhante, é verdade. Ele basicamente redefiniu o silêncio. A ausência de protesto virou apoio. Apoio tácito às políticas dele, E, ao mesmo tempo, ele conseguiu pintar a oposição como como uma minoria. ilegítima, barulhenta, fora da sintonia com o verdadeiro povo americano. Foi, assim, um enquadramento muito eficaz para ele naquele momento. E a gente viu ecos disso depois, né? Lembro de ler sobre a maioria moral nos anos 80, também nos Estados Unidos. Parece um conceito que volta. Volta. E essa invocação pelo Nixon, ela mostra uma característica que aparece bastante, que o material também aponta. Muitas vezes, o conceito surge como uma reação, uma resposta do poder estabelecido a um desafio, a uma contestação que ele percebe. Uma tentativa de retomar narrativa, talvez. Exatamente, de dizer não, a maioria de verdade está comigo, não com esses que fazem barulho. Só que é importante dizer, não é uma fórmula mágica que sempre funciona. Ah, não, não. O material cita um exemplo interessante de Portugal, em 1974, logo depois da Revolução dos Cravos, durante o chamado PRC, o período revolucionário em curso. Sei. Um período bem conturbado também. Muito. E houve uma tentativa ali, por setores ligados ao general Spínola, de mobilizar uma suposta maioria silenciosa conservadora contra as forças mais à esquerda. E o que aconteceu? Foi um fracasso. A manifestação convocada em nome dessa maioria foi um fiasco. Acabou sendo proibida e mostrou que, naquele contexto, as forças progressistas tinham muito mais força real e apoio popular visível. Então, não basta só invocar a maioria silenciosa, ela tem que existir de alguma forma, ou pelo menos ter alguma ressonância. Exato. Mostra que a eficácia dessa retórica depende muito do contexto específico, do equilíbrio de poder real naquele momento. A maioria não aparece só porque alguém a chamou, né? Precisa haver alguma base, alguma correspondência com sentimentos reais, mesmo que latentes. Entendi. Mas voltando à força retórica. É incrível, né? Como um líder pode simplesmente dizer que fala por uma maioria que não se manifesta. Fica muito difícil de refutar. É quase irrefutável no plano puramente discursivo. Como você prova que uma massa silenciosa não apoia o líder? O ônus da prova fica invertido. O escritor português José Saramago, que uma das fontes menciona, tinha uma frase ótima para isso, né? Tinha, sim. Ele chamou de gazua demagógica. Uma ferramenta para arrombar consensos, para forçar uma legitimidade. É uma imagem forte, É perfeito, uma gazua demagógica. porque ela abre portas para o líder se legitimar, né? Exatamente. Tem várias funções, na verdade. Primeiro, legitima o líder como o porta-voz autêntico do povo verdadeiro. Ok. Segundo, serve para excluir, para desqualificar a oposição.
Vira minoria barulhenta, elite desconectada, inimigos do povo, enfim. Tira a legitimidade deles de participar do debate, né? Sim. E terceiro, claro, empodera as políticas desse líder. Apresenta elas como a vontade dessa maioria oculta, dessa maioria que finalmente encontrou sua voz nele. É uma peça central, então, para um certo tipo de política, o populismo que se diz anti-establishment. Exatamente. É uma ferramenta clássica do populismo antipluralista. Aquele que não reconhece a legitimidade da diversidade de interesses e opiniões na sociedade. Ele define uma parte do povo, a sua base suposta maioria silenciosa, como se fosse o todo autêntico. O resto é descartado. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Por que essa retórica funciona tão bem? Por que ela pega com tanta gente? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E aí a gente entra num terreno fascinante que os materiais exploram bastante. A psicologia por trás disso. Medo, conformidade, essas coisas. Exatamente. Um conceito central aqui é a espiral do silêncio. Foi proposto pela cientista política alemã Elisabeth Noel Neumann. Já ouvi falar. A ideia básica é que a gente tem medo de ficar isolado socialmente, né? E isso, um medo bem profundo, talvez até ancestral, de ser excluído do grupo. Então, o que a gente faz? A gente tenta ler o ambiente, perceber qual é a opinião dominante, o clima de opinião. E se a gente acha que a nossa opinião é minoritária ou vai contra essa corrente dominante percebida, A gente tende a ficar quieto, a não expressar nossa opinião publicamente, para evitar o isolamento, a crítica, a rejeição. o que, por sua vez, faz com que a opinião dominante pareça ainda mais forte do que talvez ela realmente seja. Exatamente, cria um ciclo vicioso. Quanto mais gente se cala por medo do isolamento, mais forte a opinião percebida como dominante se torna, o que leva ainda mais gente a se calar. É uma espiral. E a mídia, imagino, tem um papel crucial nisso, em como a gente percebe qual é essa opinião dominante. Fundamental. A mídia tradicional e, hoje em dia, claro, as redes sociais, elas ajudam a moldar essa nossa percepção do que todo mundo pensa, mesmo que essa percepção seja distorcida. Faz todo sentido. E tem outro conceito psicológico que parece relacionado, né? A tal da ignorância pluralista. Sim, eles são complementares. A ignorância pluralista é um fenômeno muito curioso. Acontece quando a maioria das pessoas individualmente discorda de alguma norma ou crença, mas elas acham que quase todo mundo concorda. Como assim? Por que achariam isso? Porque ninguém fala nada. Cada um observa o silêncio ou a conformidade pública dos outros e conclui, erroneamente, que é o único ou um dos poucos a discordar. Ah, então todo mundo tá pensando, sou só eu que acho isso estranho, mas ninguém se manifesta. Exatamente. É tipo aquela metáfora, sabe? O rei está nu, todo mundo vê, mas ninguém ousa dizer porque acha que só ele está vendo. Ou aquela festa onde a música tá péssima, todo mundo odeia, mas ninguém reclama porque acha que o resto tá gostando. Nossa, isso explica muita coisa, como normas sociais que parecem impopulares ou até prejudiciais conseguem persistir por tanto tempo. Persistem porque a discordância privada não se traduz em oposição pública. O silêncio coletivo cria uma fachada de consenso que não existe de verdade. E como esses mecanismos psicológicos, a espiral do silêncio e a ignorância pluralista, se conectam com a política e a maioria silenciosa? A conexão é direta. Pensa nas pesquisas eleitorais, por exemplo. O material menciona alguns casos clássicos. O fator Shy-Tory no Reino Unido. Esse mesmo. Aquele fenômeno em que eleitores do Partido Conservador Tory não admitiam sua intenção de voto para os pesquisadores, ou até mentiam, talvez por receio de serem julgados socialmente, dependendo do clima político. E aí as pesquisas subestimavam o voto conservador e o resultado na urna surpreendia. Exato. E nos Estados Unidos teve o efeito Bradley, um candidato a governador negro na Califórnia, Tom Bradley, que liderava nas pesquisas contra um oponente branco, mas perdeu a eleição. E a explicação foi que eleitores brancos diziam aos pesquisadores que votariam nele para não parecerem racistas. Mas na privacidade da urna, votaram diferente. É o medo do julgamento social influenciando o comportamento declarado, se não o voto em si. Que coisa, né? Esse medo do isolamento, essa tendência à conformidade pública, parece que cria um terreno muito fértil.
Um terreno fértil que líderes populistas, especialmente, sabem explorar muito bem. Ao se apresentarem como a voz dos silenciados, dos esquecidos, eles estão, na verdade, tentando fazer o quê? Quebrar essa espiral do silêncio, mas só para os seus. Exatamente. Eles tentam validar aquelas opiniões ou sentimentos que as pessoas talvez tivessem receio de expressar publicamente. Eles dizem, não, vocês não estão sozinhos. Vocês são a maioria silenciosa, e eu sou a vossa voz. Como o Trump falou, né? I am your voice. Exatamente. É uma forma de dar permissão, de legitimar essas crenças, de transformar essa massa potencialmente envergonhada ou apenas quieta numa força política ativa, vocal. Dá uma força para eles se manifestarem. E a gente viu padrões parecidos mais recentemente em vários lugares. O material cita alguns exemplos. Sim, o Brexit no Reino Unido é um caso muito discutido. Foi interpretado por muitos, especialmente pelos apoiadores da saída da UE, como a vitória dos deixados para trás, das pessoas comuns, contra as elites de Londres. E deu uma nova legitimidade, talvez, para discursos anti-imigração, nacionalistas, que antes eram menos aceitáveis publicamente. Exato. O resultado validou esses sentimentos, trouxe eles para o centro do debate. Nos Estados Unidos, o próprio Trump, como falamos, mobilizou os homens e mulheres esquecidos, construiu essa imagem de que estava falando por uma América profunda que tinha sido ignorada pelas elites costeiras. E no Brasil tivemos algo parecido também, né? Sim, a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 também foi muito analisada sob essa ótica. Ele se apresentou como porta-voz dos cidadãos de bem, da maioria conservadora, contra o que ele chamava de establishment, a velha política, e também contra o que ele pintava como minorias estridentes ou ideologias que ameaçavam os valores tradicionais. É um padrão que se repete, então, com as suas particularidades locais, claro. Sim, parece quase um manual populista transnacional, né? Você invoca um povo verdadeiro, que geralmente é a tal maioria silenciosa, constrói um inimigo, que podem ser as elites, a mídia, as minorias, os imigrantes, intelectuais. Promete uma restauração de algo que foi perdido ou retomar o controle? Isso. E usa táticas como o nacionalismo exacerbado, o ataque às normas e instituições democráticas que limitam o poder do líder. É um pacote reconhecível. Mas é interessante que o material também traz uma visão um pouco diferente, mais filosófica até, cita o Jean Baudrillard. Ah, sim, Baudrillard. Ele tinha uma visão bem provocadora sobre as massas, o silêncio das massas. O que ele dizia? Que não era bem apoio silencioso. Não. Ele via o silêncio das massas não como passividade ou concordância tácita, mas como uma forma de resistência, quase como um buraco negro. Um buraco negro. Como assim? No sentido de que as massas, com sua indiferença, seu silêncio estratégico, sua recusa em se engajar nos termos propostos pelo poder, elas acabam absorvendo e neutralizando as mensagens, os discursos, as tentativas de mobilização. Então o silêncio não seria apoio, mas... Indiferença. Uma forma de anular o poder. Exato. Uma espécie de implosão do sentido. É uma visão bem mais cínica, talvez. Mas interessante, sugere que essa maioria silenciosa, invocada pelos líderes, pode ser, na verdade, um vazio que engole as suas próprias palavras, um silêncio que não confirma nada. É uma perspectiva bem diferente da espiral do silêncio, que pressupõe um medo e uma opinião real, ainda que não expressa. Sim, são leituras distintas do fenômeno do silêncio coletivo. Talvez a realidade combine elementos das duas, dependendo do contexto. E para complicar tudo um pouco mais, entra a era digital, né? As redes sociais. Ah, sim. A internet e as redes sociais mudam completamente o tabuleiro aqui. É um fator que talvez nem Nixon nem Noelle Neumann pudessem prever totalmente. Em que sentido? Elas ajudam a quebrar o silêncio ou reforçam ele? Olha, aí que está a complexidade. Tem os dois lados da moeda. Por um lado, a internet pode sim quebrar a espiral do silêncio. Como? Conectando pessoas que têm opiniões dissidentes, minoritárias, elas podem encontrar umas às outras online, formar comunidades, perceber que não estão sozinhas. Isso pode encorajá-las a se expressar, a se organizar. Então daria voz a quem antes ficaria calado. Exato. Pode empoderar grupos que antes eram marginalizados ou silenciados pela mídia tradicional ou pelo medo do isolamento no ambiente físico.
Vimos isso em vários movimentos sociais recentes que ganharam força online, Mas tem outro lado, né? que a gente ouve falar muito. As bolhas, as câmaras de eco. Exatamente. Esse é o grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que conecta, a internet também pode isolar as pessoas em bolhas de informação. Você acaba interagindo só com quem pensa igual. E isso pode dar uma falsa impressão de consenso, né? Achar que a sua visão é majoritária, porque todo mundo no seu feed concorda com você. Sim, pode criar uma percepção distorcida do clima de opinião geral. E pior, pode amplificar vozes extremistas, fazendo-as parecer mais representativas do que realmente são. E talvez até amplificar a própria retórica da maioria silenciosa. Tipo, um grupo se vê como maioria dentro da sua bolha e projeta isso para fora. Pode acontecer. Ou o algoritmo pode promover conteúdos que reforçam essa narrativa de uma maioria oprimida pelas elites, por exemplo. A dinâmica é muito complexa. A tecnologia tanto pode dar voz, quanto pode distorcer a percepção de quem é a maioria e o que ela pensa. Fica ainda mais difícil saber o que é real e o que é percepção fabricada. Muito mais. O cenário fica bem mais fluido e talvez mais manipulável também. Então, tentando juntar todas essas peças que a gente discutiu, o que é, afinal, essa maioria silenciosa? Bom, pelo que a gente viu nos materiais e na nossa conversa, parece que ela é uma mistura complexa, né? Não é uma coisa só. Definitivamente não. Por um lado, é claramente uma ferramenta retórica, poderosíssima, usada por líderes políticos para se legitimar, desqualificar oponentes e angariar apoio. Uma construção discursiva. Mas não é só isso, né? A gente viu que ela se ancora em coisas bem reais da psicologia humana. Exato. Ela só funciona, só pega, porque ela mexe com dinâmicas psicológicas profundas. O nosso medo do isolamento, a nossa tendência à conformidade, a dificuldade em perceber corretamente a opinião dos outros, tudo isso é real. Então não é puramente real no sentido de um grupo coeso e consciente que só está esperando um líder, mas também não é puramente ficção, uma invenção do nada. Acho que essa é uma boa forma de colocar. Ela existe nesse espaço ambíguo, entre a retórica política e a realidade psicológica. E talvez seja justamente essa ambiguidade que a torna tão politicamente eficaz e, por vezes, perigosa. Uma ferramenta resiliente, que continua aparecendo em diferentes contextos. Muito resiliente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final interessante que os materiais também sugerem implicitamente. Qual seria? Considerando o poder dela como ferramenta retórica, como narrativa, até que ponto a percepção de que existe uma maioria silenciosa, mesmo que essa percepção seja imprecisa ou até fabricada, até que ponto essa crença acaba moldando as estratégias políticas? E, no fim das contas, E, no fim das contas, moldando a própria realidade política que ela inicialmente só pretendia descrever. nossa, quer dizer, a crença na maioria silenciosa pode acabar criando efeitos reais, mesmo que a maioria em si não seja exatamente como se imagina. É uma possibilidade, né? O poder das narrativas, das ideias, de construir o nosso mundo social e político. Fica aí algo para a gente pensar, né? Sobre como a forma como falamos sobre o povo influencia o próprio povo. Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Foi ótimo discutir esse tema tão complexo.